Hoje, nesta segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2011, que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, aonde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. Telefone 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Os assuntos de hoje, eles trabalham a mesma temática das ações espirituais na igreja. A igreja vive todos os seus dias se surpreendendo com algumas práticas de algumas pessoas que consideram que estão absolutamente certas. Evidentemente, o tema de hoje gera polêmica, porque nem todo mundo pensa da mesma forma. Essas novidades que surgem a cada dia faz com que muitas pessoas se sustentem ao afirmar que não existe fundamentação bíblica para determinadas práticas. Outros acreditam que esse tipo de inovação é adequada para o tempo que estamos vivendo. E você, o que pensa sobre esse assunto? Um dos nossos ouvintes nos conta: fui visitar uma igreja, quando cheguei, me deparei com um pastor vestido de branco, sentado atrás de uma mesa, dando passes nas pessoas. Fiquei assustado com o que vi. Depois descobri que existem campanhas de sal grosso contra mal olhado. Cultos em que se colocam os nomes dos inimigos no caixão, entre outras coisas. Esse tipo de campanha agrada a Deus? É certo resgatar coisas que são usadas no candomblé e usar em nossas igrejas? Outra ouvinte nos diz: é correto um pastor ficar invocando espíritos imundos na igreja? Na igreja em que eu frequentava, o pastor tinha o hábito de ficar invocando os espíritos. Certo dia ele mandou o tecladista tocar um atabaque. Em seguida, mandou o espírito manifestado no corpo da pessoa dançar conforme acontece no terreiro. Isso na igreja é normal? Debate 93. A mesa conosco, o pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane, a missionária Vanderly Medeiros, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, e o pastor Alessandro Garcia, da Assembleia de Deus, Ministério de Petrópolis. Estamos juntos no Debate 93. Apresentação: J.R. Vargas. Companheiros, nós vamos começar no e-mail de número 1, pastor Rafael. Eu começo ouvindo o senhor sobre esse assunto que envolve aqui exatamente essa temática do pastor vestido de branco dando paz. Depois o ouvinte fala sobre campanha de sal grosso contra mal olhado. Depois o ouvinte fala sobre cultos que se colocam os nomes dos inimigos no caixão. O que está acontecendo, hein, pastor Rafael? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, J.R., bom dia aos irmãos presentes e aos ouvintes. O que está acontecendo é que a verdade está se vestindo de mentira. Se eu colocar um uniforme de policial militar e chegar com uma postura de militar no estabelecimento comercial, as pessoas vão me tratar como policial, mesmo que eu não diga que sou, porque a minha roupa e a minha atitude dizem que eu sou. Isso é mentir por ações, a gente não mente apenas por palavras. Quando a igreja se veste de feitiçaria e de espiritismo, ela está mentindo por ações. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a mensagem da verdade. A gente não vê Jesus se disfarçando de médium, se disfarçando de sacerdote pagão. Ele chegava como portador da verdade, os discípulos chegavam assim, operavam pelo poder de Deus, pregavam o evangelho, as pessoas se convertiam. Quer dizer, agora eu vou para o outro lado. Se uma moça séria, crente, se vestir como uma prostituta para atrair o marido, ela não vai atrair o marido, ela vai atrair um parceiro sexual. Se ela se vestir como moça crente séria, ela vai atrair o marido. É a mesma coisa a igreja. Se a igreja se veste de idolatria, feitiçaria, que a Bíblia chama de prostituição, ela não vai produzir a verdade. Aliás, Jesus falou em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Agora, se você trabalha para Deus, quem te paga é Deus. Se você trabalha para o diabo, quem te paga é o diabo. Se a igreja quer servir a Deus fazendo a obra do diabo,
ela não vai edificar o reino de Deus. Isso é muito perigoso. Missionária Vandeli Medeiros, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, né? Nossa menina da mesa de hoje. Missionária, ao analisarmos esse assunto com esses exemplos, que esse primeiro e-mail aqui, que o ouvinte nos encaminhou, isso assusta a senhora ou a senhora está acostumada? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia a todos aqui debatedores, Marcela Bastos. Enfim, eu quero também dar um bom dia e uma paz do Senhor ao taxista que me trouxe, que me fez aí uma roda aí maravilhosa de Deus para me chegar aqui, que está tudo engarrafado. Por pouco eu não chegava aqui, de Bom Sucesso aqui. Mas eu quero mandar uma paz para ele também. Veja bem, J.R. Vargas, o que está acontecendo é o misticismo, né? São as misturas, são... E isso aqui não é nada de igreja, isso aqui é um terreiro de macumba, e nós temos que ter muito cuidado nesses últimos dias. O diabo está, como diz aquele filme, né? O diabo veste praga, né? Realmente, Prada, né? Prada, né? O diabo veste Prada. E está se vestindo mesmo. Bota uma roupa branca, bota um sapato branco e fala, pega a Bíblia, sendo que a eficácia não está ali, que é a palavra de Deus. E em Mateus capítulo 7, versículo 15, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então você tem que ter cuidado aí, acautelado, toma cuidado e vê o fruto, porque esses frutos aqui de roupa branca, de sal grosso, nem sal fino, quanto mais o sal grosso é bom no churrasco, né? Amém. Você bota lá e faz aquele churrasquinho bom. Mas isso tudo são coisas misturadas com o inferno, não tem nada a ver com a palavra. Pastor Alessandro Garcia, Assembleia de Deus do Ministério de Petrópolis. Pastor, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esses exemplos citados aqui pelo nosso ouvinte? Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes, nossa igreja em Teresópolis, ali um abraço, a paz do Senhor para todos que nos ouvem. JR, eu me fiz uma pergunta baseado nesses 2 e-mails que chegaram aqui à rádio. O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? E eu diria que, em primeiro lugar, quando a gente ouve episódios como esse, porque infelizmente não são episódios isolados, mas estão aí, né, se multiplicando diante dos nossos olhos, eu entendo que, em primeiro lugar, está havendo um verdadeiro sincretismo religioso no meio evangélico. Muitos estão querendo introduzir nos cultos práticas espiritualistas e crendices populares para simplesmente atrair os fiéis de outras religiões, não importando, lógico, questão de mudança de vida, qualidade de vida. Não, o importante é crescer, aumentar a membresia. E muitos encontros religiosos como esse aqui, que são mencionados aqui nesses 2 e-mails, né, jamais, ao meu ver, poderiam ser chamados de culto a Deus. Isso não é culto. Isso não é culto. Segundo, está acontecendo uma verdadeira apostasia doutrinária, um verdadeiro abandono de princípios espirituais e doutrinas bíblicas. Muitos já não se importam com a sã doutrina e os bons princípios que norteiam a vida cristã. Está havendo uma inovação deturpadora da liturgia evangélica, uma insatisfação quanto aos elementos necessários e suficientes para se cultuar ao Senhor. Não basta apenas orar, cantar e pregar o evangelho de Cristo para muitos. O culto na igreja apostólica seria insuficiente para essa gente. Quando Paulo diz ali aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Mas, infelizmente, para essas pessoas, esses elementos aqui seriam insuficientes para os seus momentos de entretenimento, não é de adoração. Pois é, eu fico, como confesso aos irmãos, tentando entender a razão que leva uma pessoa a agir assim, considerando que a pessoa tem boa intenção. Então, se eu considerar uma pessoa que tem boa intenção, e ele é um pastor, ele se veste... Aqui no texto, aqui de branco, podia estar de preto, marrom, azul, vermelho, a cor, menos importa. Mas ele se assenta atrás de uma mesa e dá passe. Quem dá passe então, vamos dar um exemplo aqui. O cara é um pessoa está bem intencionado. Se ele estiver bem intencionado, ele foi mal instruído. Ou ele está copiando alguém.
Copiando alguém. A gente, quando é jovem, na fé, independente de idade, a gente copia as pessoas. Tem vários pastores que são copiados em suas pregações. Tem várias cantoras, cantores. Normal acontecer. Agora, agir dessa forma, mesmo estando bem intencionado, não anula o seu erro, por melhor que seja a sua intenção. Os fins não justificam os meios. A outra coisa é quando alguém faz uma campanha de sal grosso contra mal olhado. Juntou aqui eles juntaram dois elementos, sal grosso e mal olhado. O crente sofre com mal olhado, gente? O crente lavado, remido do sangue de Jesus, não, ele tem... Existe alguma coisa mais forte que o sangue de Cristo? Não existe de jeito nenhum. Se o sujeito não for lavado no sangue de Cristo, sal grosso resolve? De jeito nenhum. O que eu entendo nessa questão aí, quando a questão do mal olhado, o que pode acontecer, que a gente às vezes observa isso, é que o crente às vezes, né, por falta de um entendimento e um esclarecimento na palavra quanto à autoridade do nome de Jesus, em ele perceber que alguém está invejando ele, colocando o olho grande, entre aspas, na sua casa, no seu carro, ele fica triste, ele fica preocupado, mas aí é falta de ministração. O pastor, alguém mais entendido na palavra, chega para meu irmão, em nome de Jesus, essa prática, esse sentimento alheio não terá eficácia na tua vida, porque você está coberto com o sangue de Cristo. O que você observa, pastor, é o seguinte, por que é olho gordo? Por que não é olho magro? É só uma coisa mesmo assim, né? Não é um preconceito com os gordos, olho gordo, né? Eu não tinha pensado nisso, não. Eu queria... Preconceito, tenho alguns textos para os quais eu volto sempre. Eu quero voltar para a advertência de Paulo em Gálatas 1, 8 e 9. Já mais uma vez citei esse exemplo. Só existe um evangelho, o do Novo Testamento. Amém. Só existe um padrão de igreja, o do Novo Testamento. Ela pode não ser uniforme, mas ela tem parâmetros, ela tem limites. Sim. Tudo que te aproxima do evangelho da igreja do Novo Testamento é restauração. Tudo que te afasta é desvio. A Igreja Católica, historicamente, descende da Igreja Primitiva. Só que ao longo da sua história ela foi absorvendo práticas, mitos, costumes, ritos, festas das religiões dos povos que ela foi absorvendo, e já no final da Idade Média ela estava matando e queimando quem queria ler a Bíblia. Porque ela tinha se desviado tanto do Evangelho que se alguém lesse a Bíblia não ia querer mais ser católico. E ela teve até que, por causa da reforma, voltar em muita coisa. Mas a questão é, o desvio começa devagar. A gente começa a absorver o que é das religiões daqui a pouco é uma outra religião que não é evangelho. O perigo é esse. Então a gente tem que ter sempre um olho na palavra. Mesmo que um apóstolo apareça, mesmo que o anjo apareça, é maldição. Se te desvia da Bíblia, e na Bíblia tinha sessão de descarrego, tinha sal grosso, tinha mal olhado, tinha pastor vestido de médium. Não. Então isso é heresia. São invenções. E é pior do que aquilo. Porque tem coisa que você, se fizer ou não fizer, não faz diferença nenhuma. É pior do que isso. Heresia, é desvio, é engano, é operação de Satanás. Eu me lembrava ontem, enquanto eu meditava na pauta, de Êxodo capítulo 12, quando Deus institui a festa da Páscoa. E diz todo aquele cerimonial, como deveria ser feito, a reunião, a solenidade. Aí no versículo 26, ele diz assim: e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Ele dá, né? Aí o povo adorou o Senhor. Mas essa pergunta que Deus disse que os filhos fariam aos pais, que culto é esse? E eu só tenho meditado muito sobre essa questão, porque é exatamente essa pergunta que nós precisamos fazer para essa gente.